Esse vídeo eu vou falar sobre algumas reflexões sobre fotografia. Então vamos aqui abrir uma apresentação, que essa apresentação tem umas reflexões imaginando a fotografia como uma era de imagens, pensando um pouco no que essas imagens da fotografia trazem para nós e como configuram nossa visão de mundo. E algumas passagens de autores como McLuhan, Susan Sontag, Roland Barthes, Philippe Dubois, Peirce, Lúcia Santaella, Pedro Demo. Então esse é o tema do vídeo. Se tiver interesse nesse tema, é só seguir o vídeo. Era das imagens. Nós vivemos numa era de imagens. São incontáveis as imagens que nos chegam a nós diariamente. Em grande parte, essas imagens são fotográficas. Nosso pensamento tem referenciais em imagens fotográficas. A nossa memória tem um repertório, um banco de imagens fotográficas. O nosso imaginário é formado por imagens realistas, imagens que vieram do mundo e foram captadas por uma câmera. Quando pensamos, por exemplo, no Taj Mahal, numa baleia ou num ácaro, a gente imagina de forma realista, mesmo que a gente nunca tenha ido a esses lugares. Ou seja, há 150 anos apenas, as imagens do mundo, que eram difusas, representadas através de pinturas e ilustrações, e que chegavam a um número muito reduzido de pessoas, passaram a ter uma representação com um grau de realismo muito aumentado. Ou seja, nossos bisavós, eles tinham uma visão de mundo diferente da nossa. Então, a fotografia traz imagens que tornam coisas distantes próximas, ou seja, aproximam coisas distantes, muito distantes. Elas também esclarecem coisas que uma representação em desenho não consegue trazer, a fotografia nos traz, em termos de trazer definições de imagens. Supostamente comprovam. Então, o Santos Sudário é um exemplo de um pano que teria registrado, fotografia significa registrar com luz, então teria feito um registro do corpo de Cristo. Aqui é uma imagem que foi feita para comprovar a descida do homem na Lua e foi contestada. Então, mas enfim, originalmente ela supostamente é uma comprovação. Se efetivamente aconteceu, pessoalmente não tenho tanto interesse nessa teoria da conspiração aqui, mas ela supostamente foi criada para comprovar algo. Essa sim é uma imagem que causa dúvida, o tal do monstro do Lago Ness. Se essa imagem despertou muito a imaginação da existência de um monstro naquele lago, que é um lago enorme, né? e que sempre permeou a imaginação dos locais, ou seja, das pessoas dali da região, e que com essa imagem trouxe essa dúvida, digamos assim, para o mundo. A fotografia registra e configura a nossa visão de mundo. Voltando então aqui ao Taj Mahal, não é? Então, se quando a gente pensa nessa obra arquitetônica, a gente pensa em imagens realistas, quando antes só era possível pensar de uma forma difusa. O mesmo acontece com os exemplos da baleia e do ácaro. Dificilmente alguém esteve presencialmente, né, frente a frente com uma baleia. Já com o ácaro, sim, só que não conseguiu enxergar ele desse modo. Agora, saindo desse preâmbulo, indo a alguns autores que fizeram reflexões sobre fotografia e os fotógrafos que esses autores citaram. Peirce não chegou a fazer uma reflexão exatamente sobre fotografia, mas ele tomou no seu estudo dos signos que a fotografia é o mais icônico dos signos, o de maior semelhança com o referente. Ou seja, a fotografia é um instrumento óptico com um suporte fotossensível químico lá dentro, hoje eletrônico, que consegue pegar do mundo uma imagem e registrar. Então, neste sentido, foi exemplificado como o mais icônico dos signos para Peirce.
McLuhan faz uma série de reflexões sobre a fotografia. Cabe destacar alguma coisa como a fotografia inverteu o escopo da viagem, que antes visavam o encontro com o estranho, o pitoresco e o não familiar. Então, se antes a gente fotografava para ir ao encontro do desconhecido, hoje a viagem se vai para ir ao encontro daquilo que a gente já conheceu em imagens. Então, a gente é seduzido pelas imagens de viagem e a gente vai ao encontro daquelas imagens que a gente já recebeu. Aqui também ele faz uma relação com a pintura, uma vez que quando a fotografia surgiu, pensou-se que a pintura ia desaparecer, no sentido de que ela tinha o papel de representar o mundo. Mas a fotografia passou a representar o mundo e a pintura pode se voltar para um outro tipo de expressão, uma expressão interna, não é? Então essa é uma outra reflexão interessante. Susan Sontag tem um livro, Ensaios de Fotografia, que traz muitas reflexões ricas do pensamento sobre como a fotografia nos afeta. Em particular, tem algumas marcações aqui. A humanidade permanece irremediavelmente presa na caverna de Platão. Continua a deleitar-se com o velho hábito de meras imagens da realidade. Parece que a gente conhece, mas na verdade a gente só viu a fotografia. É por revelar qualquer coisa de original que as fotografias podem causar impacto. Ou seja, eu não tinha visão de uma coisa e a fotografia me traz a essa situação, a esse evento, a esse referente. As imagens paralisam, as imagens anestesiam. O impacto provocado pelas fotografias de atrocidades vai diminuindo com as sucessivas observações, fazendo com que o horrível pareça vulgar. Isso aqui é muito interessante. Ou seja, se por um momento, através de uma imagem realista do mundo, que eu tenho consciência, noção, percebo algumas coisas, o excesso delas faz com que isso se naturalize e que eu perca esse impacto. Nas últimas décadas, a fotografia comprometida contribui tanto para insensibilizar a nossa consciência como para despertar. Exatamente isso. Ela me chama atenção, mas ao momento que ela é em excesso, ela me coloca aquilo num lugar comum, vulgariza. A fotografia faz-nos sentir que o mundo é mais acessível do que na verdade é. Estes aqui são vários fotógrafos que Susan Sontag cita na sua obra e que até o advento da internet não era possível ver a maior parte das imagens que o livro de ensaio fotográfico trazia. Hoje, com a internet, é possível a gente, com as buscas, conseguir ver todas as imagens que Susan Sontag tinha quando escreveu, tinha em mãos, ou seja, tinha em mãos, tinha em vista, quando escreveu a obra. Roland Barthes dedica um livro à fotografia que ele chama de A Câmara Clara e também faz tem aqui tão pontuadas algumas das suas reflexões. A fotografia sempre traz consigo seu referente. Uma foto é sempre invisível, não é ela que vemos. Trazer consigo seu referente, não é a fotografia que vemos. Isso é muito interessante. Eu não estou vendo aquele pedaço de papel fotográfico, ou não estou vendo a tela do celular. Eu estou vendo o que ela registrou. Aquele referente é que eu estou vendo. Apesar de que aquele referente já não está mais lá, já se mexeu, já morreu, já sumiu, mas apesar disso é ele que eu estou vendo. O que vejo na fotografia não é uma lembrança, uma imaginação, uma reconstituição, mas o real em estado passado. O que caracteriza as sociedades ditas avançadas é o que hoje essas sociedades consomem imagens e não crenças. Interessante também, não é? O poder da imagem que a gente crê mais nelas, não é? A gente deixa, as nossas crenças se alteram a partir dessa nossa visão de mundo pela imagem. As fotos,
vem do mundo para mim sem que eu peça. Ou seja, aparecem imagens, aparecem realidades, aparecem eventos que surgem e me fazem ter contato com algo que existiu ou existe no mundo natural. Alguns fotógrafos citados por Barthes. Já Philippe Dubois, a obra dele é bastante ligada à fotografia e às artes plásticas em geral. Mas tem um detalhe aqui: a fotografia testemunha irredutivelmente a existência do referente, mas isso não implica a priori que ela se pareça com ele. Então aqui também traz a ideia desse referente, sim, ele existe no mundo, mas não necessariamente aquilo é a realidade. Então são uma série de reflexões que emergem da observação da fotografia como uma forma de mediação que temos com o mundo. Philippe Dubois cita também uma série de fotógrafos. Lúcia Santaella também dedica uma parte do livro à imagem, à fotografia, e ela, na verdade, traz umas questões mais objetivas. A foto funciona ao mesmo tempo como ícone e como índice. E ela diz assim, que a foto perde-se a terceira dimensão, tem um limite dado pela moldura da fotografia, perde-se o movimento, perde-se a cor, se altera a escala e perde-se os estímulos não visuais. Mas apesar disso, de todas essas esteses aqui removidas, ainda assim ela tem um poder de influência muito, muito, muito grande. Pedro Demo, na verdade, não fala exatamente de fotografia, mas ele fala que os meios, as tecnologias, essas coisas, elas têm todo um poder de nos afetar, como já foi colocado até antes, mas que isso afeta a nossa configuração cerebral, inclusive a estrutura do cérebro. O cérebro ele se altera, ele se reconfigura nas crianças muito, 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 mas mesmo em adultos. Então, todos esses estímulos, ele mexe no nosso cérebro, não só no pensamento, ele mexe também no cérebro enquanto matéria. Essas reflexões, elas vão ficando por aqui. Existem mais uma série de autores que expressaram coisas muito significativas sobre a fotografia. Aqui é um pequeno apanhado. Eu tenho intenção de gravar também vídeos agora de cada uma dessas obras, pegar cada uma dessas obras e aí fazer um vídeo fechado em cada uma das obras. Sim, é uma pretensão futura. Então mas aqui só para concluir, tem algumas anotações, não é? Na verdade, quase que um resumo daquilo que já foi dito. A fotografia registra uma realidade, uma cena do mundo natural, que é mediada pelo olhar do fotógrafo, que a fotografia é o próprio referente, mas ultrapassa a existência do referente, fazendo com que ele continue a existir. Ela amplia aquele momento, ela rompe ou nos faz pensar que é possível romper com limitações do tempo e do espaço. Ela é um espelho do outro. Hoje é difícil acreditar que se um fato existe e não foi fotografado, a gente duvida que ele tenha existido. Enfim, registramos todos os nossos momentos porque perdemos a capacidade de memorizar, não é? Então, assim, não é que perdemos, não é? Mas a gente memoriza através da fotografia. E a gente usa a fotografia para ter memórias e ao ver as fotografias vêm as lembranças. Aqui são algumas reflexões. A ideia desse vídeo era... a ideia do vídeo era mostrar que tem vários autores que fizeram ensaios significativos sobre a fotografia e, de fato, a minha intenção é gravar vídeos aí em cada um desses livros. Eu vou fechar mostrando. Por exemplo, aqui então Susan Sontag, certo?
Então, eu tenho sim a intenção de pegar o livro e fazer uma espécie de resenha em vídeo. Roland Barthes, aqui está, Philippe Dubois, certo? E tem outros autores muito significativos também, como Flusser. Aqui eu não comentei do Flusser, mas cabe muito fazer também uma reflexão sobre o ensaio sobre uma filosofia da caixa preta, que é o livro do Flusser. Enfim, ideias. Esse vídeo não é sobre a técnica fotográfica, mas é uma reflexão sobre esse nosso tema da disciplina.